A morte de Escobar. Na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, Ezequiel de Souza Escobar morre afogado. Vimos que Bentinho corre à praia do Flamengo o mais rápido que pode, após ser avisado pelo escravo de Escobar sobre sua morte. Mas não havia nada a se fazer além de confirmar a morte do amigo e comparecer ao velório e enterro arranjado para o mesmo dia. Na trama, o personagem casa-se com uma amiga do colégio de Capitu, chamada Sancha, com quem ele tem uma filha que se chama Capitolina. Logo, Sancha e Capitolina, após sua morte, tornam-se herdeiras necessárias legítimas. A morte de Capitu. Ao decorrer da obra, o casal Bentinho e Capitu, após inúmeras discussões, decidem se separar. Logo após, Capitu viaja para a Europa, com o intuito de encobrir a nova situação, que era uma suposta traição e que levantaria muita polêmica, e então acaba morrendo no país. Visto que a personagem havia se separado antes do evento de seu óbito, apenas seus ascendentes, que era o senhor Pádua, seu pai, e Dona Fortunata, sua mãe, e seu filho Ezequiel, serão herdeiros necessários. A abertura da sucessão tem seu início com o evento morte, e a transmissão da herança acontece logo após a morte do titular, aplicando um termo de origem francesa chamado saisine, que, segundo ele, o cujo falecido transmite à pessoa viva a herança de modo automático e imediata logo após o fato morte, concedendo aos herdeiros legítimos e testamentários posse e propriedade da herança, independente da abertura do inventário, que poderá acontecer posteriormente, formalizando o ato transmissivo conforme previsto no artigo 17.850, fixando o fórum competente. Deste modo, pode-se observar a extrema importância da fixação exata do tempo da morte para a correta distinção aos herdeiros. Conclui-se, portanto, que a sucessão rege-se pela lei vigente ao tempo da sua abertura, o que ocorre com a morte do autor da herança. Uma observação é que as regras de sucessão do Código Civil de 2002 podem se aplicar à adoção simples, feita durante a vigência do Código de 1916. Relacionando a obra de Machado de Assis com o contexto da lei sucessória no tempo, nós observamos que a abertura da sucessão de Escobar tem início após o evento morte, que aconteceu na praia, onde este morreu afogado. Visto que a transmissão da herança ocorre logo após a morte do titular de maneira imediata, concede-se aos herdeiros legítimos ou testamentários suas posses. Considerando, especulando que não haveria herdeiro testamentário, as suas posses e propriedades ficariam para seus herdeiros legítimos necessários, que seriam destinados à sua filha Capitolina, descendente, e sua esposa Sancha, cônjuge. O mesmo ocorre no caso de Capitu, que morre no exterior e observando que ela havia se separado do marido, ela havia apenas herdeiros descendentes e ascendentes. Então, a gente considerou que suas propriedades seriam destinadas ao seu filho Ezequiel e aos seus pais. Legislação. Segundo o artigo 1787, que diz que regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Então, esse artigo do Código Civil sempre foi seguido no curso de décadas, salvo em uma única exceção, que é, em termos gerais, a lei que está em vigor na data do óbito é que definirá quem é herdeiro, quais classes são chamadas e qual é a imposição da sucessão legítima. Um exemplo típico é a situação do companheiro. Mesmo que tenha havido união estável por muitos anos, somente a partir de 30 de dezembro de 1994
Com a vigência da Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, o companheiro passou a ser herdeiro legítimo, por força do inciso 3 do artigo 2º da referida lei. O companheiro tinha direito antes dessa data? Sim. Outros direitos por força da relação jurídica e o direito das obrigações. Entretanto, integrou a sucessão legítima com a vigência do diploma legal supramencionado. Jurisprudência. Pelo princípio da sai-sine, a transmissão da herança aos herdeiros se dá no momento do óbito, pela previsão do artigo 1787 do Código Civil. A sucessão é regulada pela legislação vigente à época de sua abertura. Então, a sucessão é aberta no momento do falecimento do autor da herança. O artigo 12A, parágrafo 2º da Lei 12.587 de 2012, diz que só poderá ser aplicado naqueles casos em que o óbito ocorrer durante a vigência da norma.